Bem, caros senhores e caras senhoras, eu gostava de dar início ao painel sobre perspectivas económicas. O meu nome é José Tavares, eu sou professor na Universidade Nova de Lisboa e tenho o prazer de moderar um debate e as apresentações do professor Daniel Bessa, presidente da COTEC e ex-ministro da Economia, e o professor Pedro Pita Barros, meu colega da Universidade Nova de Lisboa, especialista em Economia da Saúde e também na saúde das economias, aparentemente. Hoje de manhã já se falou da questão da autodescoberta como necessária para os países encontrarem o seu rumo. Durante muitas décadas nós falámos de nós próprios como país de descoberta. Estamos na altura de nos dedicarmos a esta autodescoberta. Um dos personagens de um livro que estou neste momento a ler avisa outro personagem que tem uma hora marcada das 3 às 5 para se olhar ao espelho. Das 3 às 5 para se olhar ao espelho. O estudo do professor Augusto Mateus é um convite para nos olharmos demoradamente ao espelho. E acho que temos que aproveitar esse convite e, como já percebemos, não vai ser um exercício de narcisismo. Eu queria começar então por dar a palavra ao professor Daniel Bessa. Vamos ter cerca de 15, 20 minutos para cada intervenção e depois tempo para perguntas da audiência. Muito bom dia a todos. Eu agradecer o convite da Fundação e dos organizadores desta conferência e aproveitar os meus 15 a 20 minutos. Eu, quando recebi, porque se tratava e trata de comentar o trabalho do professor Augusto Mateus, quando recebi e comecei a pensar no assunto, a primeira coisa em que reparei foi nos 422 gráficos que me eram, enfim, propostos e que eram submetidos à minha apreciação. Havia também os roteiros, havia também os retratos, mas a primeira coisa que eu enfrentei foram os olhares, e que eram na altura 422 gráficos, e tendo por trás, portanto, outras tantas bases de dados numéricos. E, realmente, como dizia o professor José Tavares, nós temos ali muita matéria com a qual nos devemos confrontar. É realmente um espelho. É realmente um espelho. E eu acho que contribui para a produção de uma narrativa sobre o que nos aconteceu, em que eu acho que começa a haver, digamos assim, alguma consolidação. Parece-me impossível, olhando para aqueles números todos e para aquela informação toda, de uma forma o mais distante, o mais neutra, enfim, o menos ideológica possível, eu acho muito difícil fugirmos a um conjunto de conclusões que me parece que tenderão a consolidar-se. Não serve de muito, digamos, não serve de muito. Serve no mínimo, porque a história não tem um final feliz, para concluirmos que aquilo que nos levou a esse final menos feliz não deverá ser repetido. Mas, dito isto, já não tenho a certeza de que seja tão útil no que se refere aos caminhos a percorrer. Porque, digamos, a situação é que é, o que nos trouxe até aqui parece-me bem à vista, o que, portanto, deve ser excluído no futuro também me parece relativamente identificado, mas daí a traçarmos, a desenharmos e, sobretudo, a implementarmos
um caminho que nos conduza a algo diferente, eu acho que isso já são outras artes e uma coisa já não implica tanto uma coisa, a interpretação do que se passou, já não implica tanto, digamos, não tem tantas implicações em matéria de construção dos caminhos do futuro. O ambiente esta manhã é realmente o de um resultado, enfim, menos conseguido. Portanto, ninguém pode mostrar-se muito contente com o desfecho desta história. Que, do meu ponto de vista, pode ser descrita como resultado de 25 anos de integração europeia, mas eu acho que pode ser descrita de outra forma, porventura mais ampla. As balizas temporais serão as mesmas, mas, digamos assim, eu talvez possa sair fora do contexto da integração europeia para contar esta história. Porque nós aderimos realmente, tornámos-nos membros da União Europeia, ou da então Comunidade Económica Europeia, em 1986. Mas nós, em 1986, estávamos à saída de um dos processos de ajustamento mais conseguidos porque Portugal tinha passado, que tinha sido o programa negociado com o Fundo Monetário Internacional e que foi executado em 83 e 84 pelo professor Hernani Lopes, a quem eu nunca me cansarei de tirar o meu chapéu e de prestar a minha homenagem, porque eu acho que é talvez um dos trabalhos mais fantásticos que alguma vez foi conduzido em Portugal em situações desta natureza e na gestão de um processo desta natureza. A Europa trouxe-nos muito e deu-nos muito, mas esse muito que a Europa nos trouxe e nos deu acrescentou-se a uma economia saneada e em condições de competitividade recuperadas, que tinha sido, digamos assim, o resultado do trabalho do professor Hernani Lopes. Eu refiro-me ao Ministro das Finanças, podia referir-me ao Governo inteiro, mas insisto em referir-me à importância do Ministro das Finanças. E esses anos, que vão de 1986, 1985 é o primeiro ano com alguma folga, depois do ajustamento dramático de 83 e de 84, portanto, 85 é o primeiro ano, dizia eu, de alguma folga, e eu posso descrever os 15 anos seguintes, de 86 a 2000, ou a 99, como o professor Augusto Mateus nos propõe, como eu na minha vida só conheci 2 períodos de crescimento em Portugal. Só conheci 2 períodos de crescimento em Portugal. Um foi nos anos 60, e Portugal, durante os anos 60, tem um crescimento muito rápido e converge realmente para indicadores, enfim, mais globais, e tem um segundo grande período de crescimento, talvez este um bocadinho mais longo, entre 86 e 2000. E estou, portanto, a falar do último período de crescimento que a economia portuguesa teve. E esse período de crescimento tem que ser descrito como um sucesso considerável e também como um processo ao longo do qual se foram progressivamente dilapidando as bases do crescimento. É um conto moral, como eu vejo e como lhe chamei no pequeno texto que me foi solicitado, é realmente um conto moral. É uma história onde alguém, digamos assim, acossado por uma aspiração de melhoria das suas condições de vida. A doutora Marina Costa Lobo hoje disse para os portugueses a democracia, e realmente a Europa teve muito que ver com isso, é indissociável acho que era do frigorífico e do carro à porta. Ainda havia mais uma coisa, mas lembra-me. E, portanto, há aqui uma aspiração que é humana e que é natural. Há quem diga que uma das coisas que mais mudou o mundo foi a televisão. E mudou o mundo porquê? Porque tornou patentes estilos de vida a que as pessoas não tinham acesso e começaram a aspirar. E entraram para um clube onde isso pareceu possível. E puseram em cima da mesa essa aspiração, usaram e abusaram dela.
A história desses 15 anos é realmente a história de um processo enorme de convergência. E ao fim dos primeiros 15 anos, o professor Augusto Mateus mete aqui a clivagem, faz aqui a segmentação pela mudança das políticas europeias e, nomeadamente, dos fundos estruturais e da gestão dos fundos estruturais em 99, mas eu acho que eu podia fazer a mesma segmentação por razões que têm muito pouco a ver com o processo de construção europeia e com a forma como nós conduzimos, usamos e abusamos desta aspiração, das condições que nos foram oferecidas e, progressivamente, as destruímos. O resultado maior deste processo, eu sei, em 1999 nós estávamos melhor. Tínhamos convergido. De 1999 a 2000 nós já não convergimos coisa nenhuma. E, portanto, na produtividade, víamos hoje de manhã que ainda convergimos alguma coisa, mas, por exemplo, ao nível de PIB per capita, nós já não convergimos nada depois de 1999. Se, num período até um pouquinho mais longo, 95 a 2000, porque provavelmente não conseguiram informação para trás, o Portugal mais pobre, de 95 a 2000, converge com a média europeia. Se eu for ao Pinhal Interior, se eu for, às regiões mais pobres do interior do país, elas convergiram. Mas de 95 a 2000, as zonas industriais do país, talvez com exceção da Grande Lisboa, já divergiram. Divergiu o Grande Porto, divergiu o Pinhal Litoral, divergiu o Cávado e o Ave, divergiu o Baixo Voga. Essas regiões, de 95 a 2000, já divergiram da média europeia. As regiões mais pobres ainda conseguem, mesmo nesse período, apresentar uma ligeira convergência. E, portanto, o que eu quero dizer é que em 2000 o processo estava completamente esgotado. O pântano que António Guterres invocou para se ir embora quando perdeu as eleições em 2001 não foram os resultados de umas tristes eleições locais. Isso não chega para derrotar um homem com a força de ânimo e com a coragem de António Guterres. O pântano era o pântano que estava criado na economia, que ele sabia que tinha cessado e esgotado completamente as condições de crescimento e o levou a sair de cena, e muito bem. O trabalho estava cumprido, digamos assim, e dali já não havia mais nada a tirar. Qual é a história? A história, dizia eu, é do uso e abuso das aspirações. E o uso e o abuso das aspirações levou-nos a concentrar-nos no consumo quando a guerra era de produção. É uma das minhas tiradas, tem uma linha. Isto é um problema de produção. Não é um problema de consumo. Muito menos um problema de consumo suportado por dívida. E o que devia ter sido encarado como um problema de produção foi encarado como um problema de consumo progressivamente suportado por dívida. E é evidente que no momento em que a produção deixou de responder, sobretudo na viragem do milénio, a aspiração de consumo não travou e, portanto, continuou a progredir, suportada por mais e por mais crédito. O paroxismo está em 2009 e em 2010, em que nós caímos em déficits de públicos na casa dos 10% do PIB. Dizemos, temos um déficit acumulado de 130% do PIB. Pois bem, só 20 desses 130 foram construídos em 2 anos, no estertor deste processo, quando a produção já não tinha nada para dar e o consumo não foi capaz de abrandar e o déficit público foi levado aos 10% do PIB. É esta a história. Não é nada que não tenha acontecido em muitos outros locais do mundo e que a economia clássica não conte. E eu acho que isto é uma bela história, digamos assim, sobre os fundamentos da economia e sobre as consequências de transgredir as consequências de transgredir esses fundamentos da economia. Da economia clássica, com a qual Keynes disse um dia concordar com tudo.
exceto num ponto. É que na crise nós devemos ter realmente políticas fiscais expansionistas. Mas é na crise. O cuidado dele foi ao ponto de dizer, ele não, enfim, é uma pessoa demasiado inteligente ou sensata para supor que uma economia de déficit pode conduzir a algum lado. Travar a despesa, conseguir o equilíbrio orçamental quando estamos em crise, é certamente um disparate. E esses déficits têm que ser compensados por superávites construídos nos anos de boas conjunturas. Eu não sei como é que alguém pode dizer-se keynesiano, continuando ainda hoje a dizer que quer mais despesa e mais déficit. Quando o homem disse que estava de acordo com tudo o que a economia clássica tinha para propor, exceto com uma política de contração em período de recessão, verificado naturalmente o pressuposto de que não fosse, digamos, uma solução de déficit permanente. Isto pode ser visto tem muitas pequenas histórias. O ícone maior é certamente as autoestradas. Noutras áreas nós convergimos e aproximámos-nos apenas das médias europeias, com as quais passámos a comparar muito bem. Por exemplo, na área da saúde, nós comparamos hoje muito bem com a média europeia, não estamos à frente, mas comparamos muito bem. Noutras áreas nós estamos acima, as autoestradas, os telemóveis, portanto são ícones, digamos assim, do abuso. E depois, eu só pus aquele gráfico. Aquele é o meu gráfico. Disseram-me que escolhesse 5, eu resolvi escolher só um. A vermelho está o PIB potencial. O PIB potencial é o que se espera que a economia possa crescer a médio prazo, descontados os altos e os baixos. Em 1995 ou 96 andava pelos 3% e depois caiu abaixo de 0%. E este é o resultado, digamos assim, do esgotamento do modelo que foi conduzido, que desconsiderou o quê? Desconsiderou todo o tema de que a economia tem que ser feita valer na cena internacional e nos mercados internacionais através de competitividade. E todos os indicadores de competitividade são muito maus e foram colapsando progressivamente. O investimento era cada vez menor, o investimento estrangeiro deixou de entrar, Portugal tem menos empresas de capital estrangeiro e menos emprego em empresas de capital estrangeiro do que a generalidade dos países europeus. Enfim, há uma série, as exportações de alta tecnologia não sobem, mantiveram-se nos 30% do PIB completamente estagnadas e, como eu digo, a componente mais qualificada não subiu. Portanto, nos indicadores de competitividade e de capacidade de afirmação no mercado internacional, nós não conseguimos progredir. E não conseguimos progredir mesmo nos anos em que isto correu bem. E depois a roda girou, digamos assim, nós entramos em contraciclo e, portanto, não tendo abrandado na aspiração de consumo, levamos digamos assim, à explosão uma economia de dívida. Quando o professor Augusto Mateus for convidado para fazer uma reedição deste estudo, ele vai ter uma terceira parte. A terceira parte é que nós estamos a viver a partir de 2010. E nessa terceira parte que nós estamos a viver, porque até 99 nós progredimos, em base errada. De 99 a 2000 em diante nós deixámos de progredir, deixámos de convergir, a única coisa que conseguimos foi sustentar consumo por dívida e, portanto, mais errada se tornou a base. E agora nós estamos a assistir ao epílogo. E o epílogo é uma retração violenta em todos os indicadores de convergência. Não sei se alguém com o mínimo de senso pode aspirar, eu não digo que aspira isso, mas pode esperar, não aspirar, mas esperar outra coisa que não seja uma retração violenta de todos os indicadores de convergência. É esse processo que está em curso. E quando nos voltarmos a reunir para falar sobre isso, nós vamos ver que durante um período que durará não sei bem quantos anos, nós divergiremos violentamente da média da União Europeia.
Podemos ser ajudados, claro, acho que isso é muito importante, mas mesmo com essa ajuda nós divergiremos violentamente da média da União Europeia. O nosso sonho é que o PIB recupere, mas eu tenho alguma dificuldade em ver como é que ele recupera se o seu potencial, em resultado da forma como foi tratado, teve este caminho. Eu não sei como é que vai crescer ao ano, a 3% no mínimo, uma economia a que as organizações internacionais atribuem um potencial de crescimento a médio prazo de 0. Nós estamos, talvez, a continuar a insistir numa ilusão que não se vai verificar. Isto tem que ser corrigido, mas não vai corrigir-se num ano, nem em 2, nem em 3. Isto vai ter que ser corrigido muito, muito lentamente. Como? Não sei bem. Tenho bastante má vontade a quem me continua a dizer que quer mais despesa e mais déficit, como se já não tivéssemos despesa e déficit que chegassem. Bem. Ora, muito bom. Neste momento já muito boa tarde. Sou a última coisa entre vocês e o almoço e, portanto, terei que ser necessariamente breve, senão ali a comissária, a quem eu agradeço o convite, me fará sinais que tenho que acabar. Não será muito difícil, por uma razão simples. O professor Daniel Bessa tocou desde logo em alguns dos pontos que eu queria também tocar. Eu vou simplesmente dissecar alguns deles com algum cuidado mais. Apenas por uma razão. Devo desde já fazer uma declaração de conflito de interesses. Eu sou um neoliberal selvagem. Okay? E, portanto, eu acredito que a economia funciona. E o que eu vos vou tentar argumentar aqui é que muito do que nós vimos é a economia a funcionar. Okay? O que me foi pedido foi que fizesse uma leitura das 500 e tais páginas que tem o estudo, do que é que eu tirava de lá. Eu nunca sei se o que vou dizer é resultado da leitura ou se fui eu a procurar a história que tenho na minha cabeça nos gráficos que lá estavam. De qualquer maneira, o desafio que vos deixo também para o estudo é que cada um de nós provavelmente tem uma história diferente para estes 25 anos. Se a conseguir encontrar nos 500 quadros, podemos sempre ter várias histórias para comparar e depois discutirmos. Vejamos então o meu primeiro gráfico, que não é muito diferente daquele que foi apresentado pelo professor Daniel Bessa. O que é que me cativou desde logo neste quadro? Porque é muito claro que temos ali uma época de bons tempos, o mais à esquerda possível do vosso lado, uma época de tempos razoáveis no meio e uma época de tempos mais incertos, que eu não chamaria necessariamente muito piores, mas mais incertos. O que significa que nos coloca o nosso pensamento do que é que mudou e quando é que começou a mudar na parte quando saímos dos bons tempos para os tempos razoáveis, quando saímos do quadro da esquerda para o quadro do meio. E eu acho que é ali que temos que procurar a fonte dos problemas que nós temos hoje. Não é focar-nos nos últimos anos, isso parece-me apenas ser a incerteza que resultou desse tempo mais atrás. Como vocês sabem, os economistas são muito limitados no seu pensamento. E, nomeadamente, aqueles economistas que são mais limitados que os outros só têm na cabeça duas coisas. Procura e oferta. Não é? Procura e oferta, procura e oferta. Achamos que isso resolve tudo. Deixem-me tentar-vos mostrar como é que algumas das coisas de procura e oferta se encaixam neste aspecto. Neste caso, procura e oferta agregada. Uma das coisas que tem sido repetida nos últimos anos, nos últimos 2 anos, tem sido que vivemos acima das nossas possibilidades. E ainda há pouco o professor Daniel Bessa falou que tivemos um excesso de consumo e umas aspirações de consumo que não podíamos manter. Estou inteiramente de acordo com isso. A única coisa que eu discordo é que fossem não justificadas. Okay? E porquê não justificadas? Voltemos ligeiramente atrás a este gráfico aqui. Coloquemo-nos em 1999, antes de entrar na moeda única. O que é que nós tínhamos de passado recente? Um bom crescimento económico, certo? O que é que fazia prever que iríamos estagnar e começar a decrescer depois? Não havia nada nesse passado recente que indicasse isso. Portanto, era legítimo esperar que houvesse crescimento futuro. Sabíamos que íamos entrar na moeda única. O que é que nos foi vendido com a moeda única? Um espaço de oportunidades. Podemos ter tomado esse espaço de oportunidades como espaço de garantias, que é diferente. Mas era sobretudo um espaço de oportunidades. E elas estavam lá e alguns países aproveitaram essas oportunidades. E, portanto, se nós nos colocarmos em 99 e se pensarmos no que é um consumidor racional, cá está a teoria neoliberal selvagem, o que é que eu esperaria que acontecesse nessa altura? Andámos a crescer, entramos num espaço europeu que, de repente, tem uma descida de taxas de juros e taxa de inflação que dão um enquadramento diferente às minhas decisões enquanto consumidor
Entro na aventura da moeda única com as taxas de juros estabilizadas a 1/3 do que eram antes disso. Alguém tem a noção de qual é o efeito de riqueza que tem esta descida da taxa de juros apenas? Por exemplo, se estivermos a pensar numa prestação mensal para comprar uma casa que custasse 1.200 euros por mês. E, portanto, a casa seria à volta dos 100.000 euros a 30 anos. Um empréstimo dessa ordem. Vocês têm ideia de quanto é que esta descida da taxa de juros ao longo daqueles anos representa nessa prestação mensal? Baixa de 1.200 euros para um bocadinho menos de 400 euros. Baixa também 1/3. O que é natural que as pessoas façam quando têm a percepção de que há ali um montante de rendimento que, de repente, está disponível? Um economista neoliberal selvagem dir-vos-ia: existe aqui um efeito riqueza que vai levar as pessoas a suavizarem o consumo ao longo do tempo e, portanto, aumentarem o seu consumo neste momento. Era racional. Não foi uma questão de nós sermos disparatados. Não foi uma questão de assumir culpas aqui neste aspecto. E reparem que o que nós temos hoje é exatamente o reverso disso. A partir do momento em que passou a haver o discurso de que nós vivemos acima das possibilidades, quem é que mais ajustou em termos de comportamento na economia neste momento? O consumidor. Se formos ver os números, é o consumo privado que travou às 4 rodas. Inclusive, a poupança privada aumentou um bocadinho numa situação de crise. A ideia de rendimento permanente baixou de repente e as pessoas, os cidadãos, ajustaram o seu padrão de consumo. E, portanto, nós temos aqui um exemplo, para mim, muito claro, de como a sociedade portuguesa, enquanto tal, corresponde bem ao que uma teoria económica preveria, que é: eu tenho choques positivos em termos de riqueza, eu aumento o meu consumo; eu tenho choques negativos, eu ajusto o meu consumo. Nós temos lá isso. Portanto, não é uma questão de aspirações desmedidas ou simplesmente uma loucura coletiva. Nós respondemos àquilo que estava à nossa frente. Então, o que é que correu mal se eu estou a tirar a culpa do consumo em si mesmo? Não significa que nós não tivéssemos que ajustar o consumo, certo? É uma coisa diferente. Só estou a dizer que quando tivemos o disparar de consumo, fazia sentido. Se fazia sentido, o que é que então correu mal? O que correu mal é que aquele crescimento que nós prevíamos não aconteceu. Como mostrou o professor Daniel Bessa ainda há pouco, com o crescimento potencial, nós não conseguimos produzir para corresponder às expectativas que tínhamos. E não conseguimos produzir porque não soubemos responder aos desafios que a Europa nos lançou com o espaço europeu que tínhamos à nossa frente. E quando nós hoje em dia falamos que não gostamos muito do euro, basta pensar na estabilidade que o euro de facto deu, que só podemos pensar é que foi uma oportunidade perdida de aproveitar o imenso espaço europeu que nos foi dado. E o outro gráfico que eu escolhi, dos tais 5 que nos foram pedidos, foi este. E este porquê? Porque, na verdade, isto é uma marotice que o professor Augusto Mateus nos fez no estudo dele. Ele não tem 500 gráficos, ele tem para aí 1.500, porque cada um tem lá 3 metidos dentro. E este é um desses exemplos em que temos lá vários metidos dentro. Porquê? Se nós nos concentrarmos neste lado aqui, isto tem um apontador ou não? Não. Se nos concentrarmos aqui do lado direito, vemos Portugal do lado de fora. Ou seja, na taxa de utilização dos recursos humanos e nas horas por trabalhador, nós fazemos mais do que os outros. Nós trabalhamos mais do que os outros em termos de horas presenciais. Portanto, não é uma questão de preguiça ou de aproveitar o sol de praia, que este ano nem está a aparecer muito, mas não é uma questão de tempo. Onde é que nós falhamos? No lado esquerdo. Produtividade por hora trabalhada. Nós fazemos é pouco. E fazemos pouco por muitas razões. Eu gostava de explorar algumas delas. É verdade que também existe alguma história das pessoas estarem muito tempo no local de trabalho sem trabalharem. Já me contaram que numa empresa grande deste país, chega às 5 da tarde, os senhores penduram o casaco na cadeira para fingir que estão na empresa, vão dar uma volta e depois vão lá trabalhar das 6 às 9 para parecer que saem às 9 do trabalho. Mas enfim, à parte dessas pequenas coisas, nós falhamos ali. E, portanto, nós temos um setor produtivo que não esteve à altura das expectativas que a sociedade tinha. E o que nós temos de perguntar é porquê. Porquê é que o setor produtivo não conseguiu responder a isso? Há várias explicações que eu não vou ter tempo de tratá-las todas aqui. Estão algumas no texto que nos foi pedido e que vocês poderão depois consultar se sentirem motivados e tiverem paciência para o tal. O primeiro dos fatores é, obviamente, qualificação profissional e educação, que dificulta as questões de produtividade. Mas é também uma má escolha do que produzir em Portugal, algo que também foi focado pelo professor Daniel Bessa. E a má escolha do que é produzido em Portugal já é muito culpa nossa por outros motivos. Também má organização. As nossas empresas, em geral, são mal organizadas. E muitas vezes não têm a capacidade de olhar elas para dentro e pensar como é que podem fazer melhor. Aliás, deixo-vos um pequeno desafio. Qual de vocês aqui presente que trabalha
pensou nos últimos 3 meses, já estou a dar um período alargado, em qualquer coisa que pudesse mudar no que faz, que aumentasse a sua produtividade? Estarei disposto a receber as respostas daqui a bocado, se as houver. E meia culpa, eu também não pensei. Okay? Mas nós não pensamos dessa forma, não é? Portanto, temos também má organização. E temos também um forte peso do Estado. Ora, quando se fala forte peso do Estado, vocês provavelmente estão a tentar adivinhar que o meu próximo slide será o peso do Estado da economia. Não. Porque eu não acho que o peso do Estado formal, como nós o medimos, seja o verdadeiro peso do Estado na economia. É verdade, pagamos muitos impostos, ou uns poucos pagam muitos impostos que distorcem. Mas não é esse o verdadeiro peso do Estado. O verdadeiro peso do Estado é nós não conseguirmos pensar fazer nada em Portugal que não leve à pergunta onde é que eu vou arranjar um apoio do Estado ou onde é que eu vou conseguir evitar que o Estado não me prejudique ou pelo menos me facilite. O nosso primeiro pensamento, quando se olha para estes aspectos, num licenciamento, quando se fala que existem custos de contexto e se fala em licenciamento, é logo o Estado a licenciar qualquer coisa. E é difícil pensarmos em algo que não esteja imediatamente o Estado metido, formal ou informalmente. E, portanto, nós temos que pensar como é que esses aspectos mexem neste aspecto. Um quinto ponto do mau funcionamento aqui tem sido o funcionamento do mercado de trabalho, que tem sido muito debatido nos últimos tempos e do qual eu fui buscar este gráfico ao estudo, basicamente para referir algo, para ilustrar algo que tem sido referido muitas vezes e com inteira razão, que é a segmentação e a crescente segmentação do mercado português, em que temos pessoas com muita proteção, quem já tem emprego, e pessoas praticamente sem proteção, com o contrato de termo certo. Eu não quero aqui discutir os direitos dos trabalhadores ou não os direitos dos trabalhadores, não é isso que me preocupa neste momento como economista neoliberal selvagem, ok? Eu repito muitas vezes que é para vocês fixarem, para não haver dúvidas. O que me preocupa aqui é, se eu tenho um conjunto grande de trabalhadores que têm contratos a termo certo, o que me preocupa é quanto é que as empresas vão investir em torná-los produtivos e quanto é que eles próprios vão investir em serem produtivos nas empresas onde estão. E esse é um aspecto central que se liga com a produtividade. Se eu sei que vou estar um ano ou um ano e meio numa empresa, eu a partir dos 6 meses, ou quando estiver 6 meses ou um ano de terminar, o que eu vou estar a pensar é qual vai ser o meu próximo sítio. E, portanto, o que eu quero garantir é onde é que eu vou estar a seguir. Mas, se eu estiver numa empresa onde sei que estou durante 2 anos, durante o tempo que eu lá estiver, eu vou querer aprender o que faz a empresa bem, ou vou querer ganhar as competências que a empresa me pode dar, que me vão ser úteis no próximo sítio onde eu vou estar. E se eu estiver sempre a pensar nesses termos, nem a empresa, nem o trabalhador fazem um investimento suficiente para tornar esta relação produtiva. E este é um problema que nós provavelmente temos hoje. Eu acho que não temos muita medição de quanto é que se perde desta falta de produtividade que venha por este lado, mas parece-me importante. Portanto, não é só investir em educação que nos falta. É saber depois como é que o chamado job on the training, ou training on the job, se consegue concretizar de uma forma produtiva para ambos os lados. Enquanto nós não percebermos como vamos conseguir mudar isso, acho que não vamos fundamentalmente mudar a produtividade por hora. Gráfico final sobre a má escolha dos produtos. Isto é curioso porque este gráfico também foi apresentado pelo professor Augusto Mateus, quando fez um dos roteiros, mas ele apresentou uma leitura diferente. Portanto, é engraçado como gráficos que até são iguais têm leituras diferentes para diferentes pessoas. O que significa que os 1.500 quadros metidos em 500 páginas, afinal, têm muito mais leituras ainda. O que é que me fascinou aqui? Essencialmente, o que isto nos traduz é que se eu quisesse, como investidor, apostar talento empresarial, que não tenho, senão era um grande empresário e não era um professor que finge que faz, não é? Se eu tivesse talento empresarial, se tivesse dinheiro, que também não tenho, e portanto também não investi em lado nenhum, onde é que eu quereria investir esses fundos? Onde é que eu queria investir os meus recursos escassos? Se quereria ir para a indústria transformadora portuguesa e para a exportação, ou quereria ir procurar algo que está em todos os outros setores que fazem com que a rendibilidade seja maior na economia portuguesa do que na indústria transformadora? Pensem assim, se de repente saísse dos Euromilhões, que é aquela pergunta que semanalmente nós fazemos, não é? Onde é que punham esse valor? Claro que faz muito mais sentido procurar onde é que são as indústrias que fazem a diferença entre o preto e o vermelho. Ora, as indústrias entre o preto e o vermelho têm sido tradicionalmente em Portugal as indústrias que beneficiam, direta ou indiretamente, da proteção do Estado. Regulamentos.
regulações, obrigações. E, portanto, o peso do Estado surge também aqui ao fazer aquela rendibilidade de setores protegidos muito maior que a rendibilidade dos setores não protegidos, nomeadamente no outro lado. E nós levamos para aí o nosso talento. O nosso talento empreendedor, o nosso talento empresarial, o nosso conhecimento, a nossa capacidade. Aliás, basta pensar uma coisa. Nós, todos os anos, ficamos muito felizes por as entradas em medicina terem as médias mais elevadas de todo o país. E, portanto, os nossos melhores alunos vão para a medicina. A medicina, neste momento, é um setor altamente transacionável e que exporta, não é? Ok, deixamos a medicina, que nós até gostamos do Serviço Nacional de Saúde. Passemos ao seguinte. Vocês têm ideia de qual é o segundo setor, a segunda faculdade, a segunda área disciplinar que tem médias mais elevadas? Arquitetura? Arquitetura, até há pouco tempo, era sobretudo também um setor virado para dentro. Agora não tanto, nós temos imensos escritórios, muitos ateliês de arquitetos a sair para fora, a fazer lá fora. Mas até agora era um setor que também pertencia à linha preta, à diferença entre a linha preta e a linha vermelha. E, portanto, nós direcionámos todos os nossos recursos, não foi só financeiros, foi também de talento para esse lado. Ok, vamos ver. Agora permitam-me um bocadinho de imodéstia, que abrange também alguns dos outros colegas meus. Vamos pensar que isso também é verdade para as universidades. Que, por acaso, entre as universidades também há pessoas boas. As universidades, até há pouco tempo, eram um setor não transacionável também. E, portanto, nós orientamos toda a nossa capacidade produtiva para aquela parte vermelha que estava. Como é que isso foi possível? Bem, nós gostamos sempre das coisas mais confortáveis. Eu confesso, sou um imenso preguiçoso. E, portanto, gosto das coisas mais simples. E, portanto, vou procurar onde tenho maior rentabilidade com menor custo de o fazer. O que significa que todos os intermediários financeiros a operar no país também perceberam isso. Eles também são inteligentes. E, portanto, todo o apoio que houve, ou a maior parte dos apoios que houve, direcionaram-se para estas componentes. Portanto, o sistema financeiro, os bancos, também acham que é mais fácil dar dinheiro em setores onde há elevada rentabilidade do que noutros. Portanto, também é fácil. Mas depois vêm os fundos estruturais, os tais fundos dos 25 anos, que se dirigiram também para infraestruturas que só reforçaram este aspecto. E mesmo quando não reforçavam este aspecto, distorciam decisões empresariais puras. Eu lembro de ter visto situações em que se tinha um discurso, não consegui, a minha preguiça reflete-se nisto, não conseguia recuperar anúncios que eu me lembro de ter visto há 10 anos ou há 15 anos, que diziam alguma coisa em que pessoas entrevistadas diziam: é preciso Portugal apostar nas marcas, criar valor acrescentado. Não é simplesmente produzir mais, é produzir com mais valor. Difícil de discordar. Depois tínhamos tudo o que era apoios públicos com fundos comunitários. Que eram para criar marcas? Não, eram para criar fábricas daquilo que já se fazia. E, portanto, nós tivemos também, com os fundos estruturais, uma situação em que a rentabilidade privada era assegurada pelos fundos, sem haver a preocupação se o retorno social que vinha desses investimentos justificava. E, portanto, nós temos provavelmente muitos investimentos que têm um problema de rentabilidade porque foram distorcidos na margem pelo valor dos fundos estruturais. E, portanto, nós temos aqui alianças implícitas entre o que nós gostamos de procurar, o que é fácil e confortável em termos de rentabilidade, o que foi a aliança do Estado a criar proteções diversas em tudo e mais alguma coisa, e nós fomos alegremente neste caminho de baixa produtividade. E, portanto, se me perguntam o que é a conclusão destes 25 anos, eu diria que, sobretudo, os últimos 10 foram uma história de uma década perdida do lado da produção, e não é uma questão do lado do consumo. Temos que ajustar o lado do consumo, estamos a ajustá-lo, mas o nosso problema fundamental vai ser sempre este lado da produção. É também uma falha do Estado. Se há coisa que não falhou durante os últimos 25 anos, foram uma quantidade de gente a dizer o que é que o Estado devia fazer. Eu próprio já sucumbi a essa tentação, já disse várias vezes o que é que eu achava que o Estado devia fazer. Se calhar temos menos de pensar no que é que o Estado tem que fazer e pensar no que é que o Estado não deve atrapalhar, centrar-se no que é essencial e permitir que a criatividade e a capacidade da economia mudar faça isso. Reparem, se as pessoas enquanto consumidores ajustam, porque é que não hão de ajustar se estiverem do lado da produção? Eu gostaria de pensar que conseguiremos fazer isso também. Por fim, apenas uma nota final. Consegui resistir a duas tentações que eu tinha prometido a mim mesmo para estes 15 minutos de fama. Primeiro, não falei até agora em competitividade, foi de propósito. Eu acho que estou farto disso. Segundo, não falei o que é que eu acho que o Estado deve fazer. Eu não acho que o Estado deva fazer. Ok?
Só falei nestes dois aspectos no final. Se nós tirarmos estes dois termos, o Estado e a competitividade, do nosso bingo habitual das conferências, provavelmente até conseguiremos pensar em coisas diferentes e mudar alguns dos aspectos da produtividade que precisamos. Muito obrigado. Bem, nós vamos abrir um período para perguntas. Só antes de abrir ao público, gostava de lembrar que que os dois palestrantes têm um texto, cada um, que foram convidados a elaborar e que está disponível online e vai estar disponível sob a forma de livro no futuro. E não resisto a lembrar uma edição do Economist de meados dos anos 90, que tinha um suplemento sobre Portugal e que começava com estas duas frases. Os portugueses trabalham muito. Ponto. Alguns também são produtivos. Eu gostava de lembrar isto, são duas frases, são 8 palavras. E se nos anos 90 muitos dos nossos decisores tivessem lido pelo menos estas duas frases, tinham percebido muito do que é que era Portugal e do que vinha aí. Vamos então abrir ao público a perguntas. Olá, mais uma vez. Eu resisto a tudo menos a uma provocação. O professor Pedro Pita Barros sugeriu-nos aqui que o neoliberal selvagem é alguém que sabe que quando as taxas de juro descem, o consumo aumenta. Isso não é o neoliberal selvagem, isso é uma pessoa que percebe minimamente de economia. O neoliberal selvagem, o que separa o neoliberal selvagem do não neoliberal selvagem é que o neoliberal selvagem considera que a desregulação dos mercados de capitais, a abertura dos países aos fluxos internacionais de capitais associados à desregulação do sistema bancário não são um problema, pelo contrário, são um benefício. E, portanto, dissocia o aumento da liquidez que existe numa economia de um fenómeno que nós conhecemos nos últimos 30 anos. Todos os países que entraram no processo de regulação de sistema financeiro e abertura aos mercados de capitais, todos eles passaram por um processo de quebra de taxas de juro, aumento da taxa de câmbio real efetiva, perda de competitividade de preço dos bens transacionáveis face aos não transacionáveis e, tipicamente, associados a processos de endividamento que, mais cedo ou mais tarde, acabam numa crise financeira, numa crise bancária. Portanto, o neoliberal selvagem o que faz é dizer isto é bom e não dizer que não é de esperar que, ao isto acontecer, vai haver mais consumo e vai haver aumento de preço e de salários. Isso toda a gente sabemos. Só que uns acham que isso é um mau caminho. O neoliberal selvagem também se distingue do não neoliberal selvagem porque considera que um país neutralizar a sua política monetária ou abrir completamente os mercados nas trocas comerciais é sempre bom. E, portanto, independentemente das condições de partida desse país, independentemente dos níveis de qualificação, independentemente da herança industrial de um país, Portugal abrir-se ao mercado comum e a União Europeia abrir o mercado comum a outros países internacionais é sempre bom para todos. O não neoliberal selvagem tem algumas dúvidas em relação a isso e considera que um país que está a passar por um processo de abertura do mercado de capitais, necessariamente levando a um aumento da taxa de câmbio real efetiva, que simultaneamente adere a uma moeda única altamente valorizada, tem uma estrutura produtiva desqualificada e tem níveis de qualificações muito baixos, está a correr gravíssimos riscos de incorrer numa crise enorme. Ora, o neoliberal selvagem diz nada disto é um problema, o problema é do governo, o problema é do Estado. Talvez haja aqui um problema do Estado, que é o Estado decidir que desregulamenta o mercado de capitais, que desregulamenta o sistema financeiro, que não intervém na política monetária, que liberaliza os movimentos internacionais de capitais e depois logo se vê o que acontece. É uma explicação alternativa. Boa tarde outra vez.
eu como conheço o Pedro fez autodefiniu-se como liberal selvagem só para concentrar as questões todas nele. E de facto vai ter esse efeito. Eu concordo completamente com o professor Daniel disse. Mas eu quero desconstruir o teu argumento de uma forma muito simples. A descida da taxa de juro foi comum a todos os países da zona euro. E se tu observares o que é que aconteceu nos níveis de endividamento dos outros países da zona euro, ou de alguns deles, eles aproveitaram a descida das taxas de juros para reduzir o peso da dívida no PIB. E nós fizemos o contrário. Tu tinhas que acrescentar, não é só um agente racional, é um agente racional e um pouco parvo. Porque nós tínhamos uma tendência, tínhamos déficits permanentes em democracia, temos uma dívida a galopar e quando tivemos uma oportunidade de baixar os juros da dívida pública pela descida da taxa de juros, não, aumentámos a nossa dívida pública. Ponto 1. E, portanto, isto tu tens que conseguir argumentar porque é que os outros países, com a mesma realidade, não fizeram a mesma coisa. Primeira questão. A segunda questão tem a ver com o papel do Estado, quer dizer, é um pouco na linha do que o Ricardo acabou de dizer, mas houve um fracasso do Estado. E o fracasso do Estado é assim, eu concordo contigo que o agente racional que está a pagar uma casa tem uma menor prestação, vai consumir mais. Mas a questão foi que não foi só a casa, não é? Como também foi falado antes, foi o consumo, etc. O Estado demitiu-se completamente. Estou a falar em instituições públicas, desde as entidades reguladoras, se quiseres, desde o Banco de Portugal, a facilidade de crédito foi uma coisa inacreditável, não é? Quer dizer, qualquer pessoa tinha acesso a crédito, ia a uma livraria, a FNAC tem um cartão de crédito. Pronto. E, portanto, houve aqui um fracasso do Estado, das entidades reguladoras, que, face aos agentes racionais consumidores e empresas que se queriam endividar mais, devia dizer, alto lá, vamos regular. E pronto, isto é a diferença entre um liberal de esquerda e um neoliberal selvagem. Ora, desde há bocado não disse o meu nome, Miguel Matos Chaves, não sou nem liberal nem selvagem. Trabalho há muitos anos na indústria e continuo a ver que há um certo derrotismo, sobretudo nos meios académicos, em relação à realidade portuguesa. Trabalhei durante 15 anos em multinacionais e não vi nenhuma das distorções que aqui foi apresentada, nomeadamente, éramos sempre o segundo ou o terceiro mais produtivo dos escritórios mundiais das companhias onde estavam inseridas. Não digo o nome das companhias para não estar aqui a fazer publicidade gratuita. Nós temos, como povo, 3 características base que são fundamentais e que nos diferenciam de todos os povos europeus, pelo menos. Primeira é uma enorme criatividade. Segundo, uma enorme versatilidade mental que nós desprestigiamos constantemente dizendo que é desenrascanço. E a terceira é uma resiliência notável. Onde é que nós falhamos? Falhamos naquilo que eles são bons, que é planeamento, organização e distribuição de trabalho. A quem é que cabem estas 3 funções onde nós falhamos? Não vão gostar de ouvir. Não é ao povo português, é aos dirigentes empresariais. Ninguém fala nisto, anda tudo a espiar para o lado. Eu penso que os primeiros que têm que ir para a escola aprender são os dirigentes empresariais. Para não haver nenhuma confusão, sou de direita conservador. Portanto, sou a favor da iniciativa privada, não sou... Bom, não entro mais em conciliábulos políticos. Bom, e portanto, tem que não se resolver uma das mentiras também que é veiculada, nomeadamente pela comunicação social, que é os nossos salários são demasiado elevados e as nossas qualificações são demasiado baixas. Bom, eu nas multinacionais nunca senti esse problema. Nas companhias nacionais vou-vos dar um testemunho de um exemplo. Um aprendiz que tinha entrado há 4 meses para a companhia
a companhia tenha comprado uma empacotadora na Suíça, essa posso dizer porque é internacional, a ZIG, é, para quem não conhece, o Rolls-Royce das empacotadoras, e de repente a máquina disse, não trabalho. Os nossos engenheiros estiveram a ver a máquina, como os nossos engenheiros não resolveram o problema e a máquina estava na garantia, vieram os engenheiros suíços, não estava nos manuais, ninguém deu com ela. E o nosso aprendiz pediu a autorização, mexeu na máquina para lá trabalhar. Com 4 meses. Portanto, esta coisa das habilitações é uma coisa engraçada. Por um lado, é preciso mais habilitações e mais indústria da educação. Por outro lado, como essa parte está virada para o saber e não para o saber fazer, nós nas empresas temos que educar as pessoas para saber fazer. Portanto, há aqui uma dislexia entre o saber e o saber fazer. Temos empresas educativas demasiado viradas para a cultura livresca e temos pouco, depois, de aplicação prática dos conhecimentos teóricos à realidade prática do dia-a-dia das empresas, que é o que nós precisamos. Portanto, há aqui uma dislexia que também ninguém fala. Eu sei que há muitos interesses instalados, eu sou muito incómodo, mas sou, acima de tudo, português e, portanto, não estou para defender interesses particulares, mas sim os interesses do país. E, realmente, meus senhores, enquanto as empresas portuguesas não tiverem políticas de motivação corretas, e eu dou-lhe um exemplo, nas multinacionais que eu trabalhei, era proibido estar para além de uma determinada hora. Me lembro perfeitamente que no meu segundo emprego fui chamado a atenção porque estava consecutivamente a sair e não estava a roçar o rabinho pelas paredes, nem a fingir que lá estava. Fui chamado a atenção se era um problema de organização que eu tinha, se precisava de ajuda. Porque a hora de entrada é para entrar e a hora de saída é para sair. E a explicação é muito simples. É que os senhores são pagos, não é para andar com picaretas na mão, são pagos para pensar. E, portanto, para poderem pensar no dia seguinte como deve ser, têm que estar descansados de cabeça, têm que ter vida social, têm que ter vida familiar, para no dia seguinte virem fresquinhos trabalhar. E o que eu vejo aqui em Portugal, a maioria dos meus colegas dirigentes empresariais, é que são premiadas as pessoas que passam 14 horas na empresa e que não estão a fazer nada. Estão a fingir que trabalham. Isto é completamente distorcedor do que é a vida do ser humano normal e da motivação que deve ser incutida nesse ser humano para produzir. E, portanto, são estas pequenas reflexões, porque eu começo a ficar cansado, como diria alguém, e diria, e aqui peço desculpa, mas vou mesmo citar o nome, o meu orientador da tese de doutoramento, o professor Hernani Lopes, dizia: nós somos um país de estudos e pouco um país de ação. E é tempo de deixar... Estudos temos muitos, temos milhares de estudos. Somos talvez o país da Europa que mais estudos produz. Era bom era que importássemos, se não temos, ou aproveitássemos aqueles que temos, que sabem dirigir. Se não temos quem saiba dirigir, que importemos outros que venham ensinar a dirigir para sermos produtivos, mais produtivos e, sobretudo, enquadrarmos melhor um povo notável que tem as 3 características que eu há bocado referi e que não são aproveitadas por deficiência da direção. Muito obrigado. Eu vou ser extremamente injusto e vou só dar 1 minuto e meio ao Rui Ramos antes das perguntas. Uma pergunta muito rápida. Ali. Obrigado. Bom dia. Gostava de começar por cumprimentar, obviamente, o painel e as excelentes intervenções do Daniel Besta e do Pedro Pita Barros. Foi muito importante uma reflexão do professor Daniel Besta acerca da relação entre aquele segundo momento de prosperidade que vivemos e o ajustamento de 83-84. Nunca ninguém faz isto é, parece que aquela prosperidade é o resultado da entrada na adesão, na entrada na Comunidade Económica Europeia, e esquece completamente que se tivéssemos entrado sem aquele processo de ajustamento, talvez a história tivesse sido completamente diferente. Isso foi muito importante. Mas queria apenas fazer uma breve nota de rodapé a este debate que agora aqui houve sobre o Estado, do Pedro e do
Paulo Trigo Pereira. De facto, o que nós temos, a situação que nós temos em Portugal parece-me que é o pior de dois mundos, quer dizer, é por um lado, como disse o Pedro Pita Barros, um Estado interventivo omnipresente que está em todo lado e, ao mesmo tempo, como disseram quer o Paulo, quer a outra pessoa que fez uma intervenção, um Estado que, estando em todo lado, não está em lado nenhum, isto é, não intervém, não corrige, quer dizer, um Estado que se demite. Nós tivemos, antes de 74, um outro tipo de Estado, que era um Estado que estava em todo lado e intervinha constantemente, tentando manter os equilíbrios. E aquilo que passámos a ter neste regime foi um Estado que não só está em tal lado, mas está ainda em mais lados, porque cresceu imenso, expandiu-se, mas que até talvez, provavelmente, eu agora estava a tentar perceber porque é que isto aconteceu, até talvez por uma reação ao Estado anterior, quer dizer, desfez-se enquanto órgão diretor. Não temos um Estado que dirige, isto é mesmo o pior dos dois mundos, quer dizer, é uma espécie de... impede tudo, está em tudo e ao mesmo tempo não manda nada, não dirige nada. É um Estado enorme e ao mesmo tempo fraco. E isso, portanto, talvez possa, digamos, a aparente contradição que havia, ser resolvida e explicar um pouco o que aconteceu precisamente com o euro. Isto é, desequilíbrios que estavam a ser criados, que aparentemente houve pessoas, e a referência que fez o professor Daniel Bessa à questão, à histórica demissão do engenheiro Guterres, isto é alguém que estava a ver e que, muito provavelmente, sentiu que não tinha meios para parar aquilo, isto é, para corrigir. E isso é que é assustador. Obrigado. Bem, vamos. Resposta? Para reagir às perguntas? Depois o Pedro. Começo eu. Não, eu não tenho praticamente nada para acrescentar. Portanto, agradeço a referência do Rui Ramos à importância dos 2 anos anteriores à integração. Sem esses 2 anos, nós não teríamos crescido tanto, não teríamos tido o surto de crescimento que tivemos. Teríamos crescido, mas não teríamos crescido tanto. Eu tenho alguma dificuldade em insistir, em pôr muito a tónica nas facilidades que nos foram oferecidas, nomeadamente no abaixamento da taxa de juro e no acesso ao endividamento porque eu acho que há uma componente de responsabilidade individual. O que eu acho que nós não gerimos foi o risco. Está tudo bem, mas a partir de determinados níveis há riscos que precisam de ser geridos. Estão aqui muitos alunos de economia, ou muitas pessoas que andaram nas escolas de economia, eu peço desculpa por esta referência. Eu ensinei, vezes sem conta, nas salas de aula, um dito modelo de Mundell Fleming, que diz qualquer coisa deste género. Quando um país é muito pequenino e entra numa zona monetária que o transcende completamente, a capacidade de financiamento externo torna-se infinita. Foi a tese que prevaleceu no Banco de Portugal. E por isso é que eu acho que a responsabilidade maior deste processo, eu costumo, já alguns dos presentes me ouviram falar em 3 responsáveis, e eu hoje só vou falar no primeiro e no maior, estava no Banco de Portugal, que difundiu a tese de que a capacidade de endividamento se tinha tornado infinita. E eu também ensinei isso. Mas porque sou um tipo muito rasteiro, que não consegue tirar os pés do chão, e eu achei que aquilo não podia estar certo. Ninguém com bom senso podia dizer uma coisa daquelas. E então sugeri aos alunos que talvez a taxa de juro fosse um dado, e a essa taxa de juro nós podíamos ir buscar o dinheiro que quiséssemos. Mas havia uma coisa que se chamava prémio de risco, que não podia manter-se indefinidamente a zero. Portanto, onde eu acho que nós falhamos coletivamente, não foi no aproveitar da oportunidade, foi numa gestão absolutamente desastrosa do risco do modelo que prosseguimos. Isto do lado da despesa. Depois, ao lado do produto, e aí as falhas são outras. Houve aqui observações diversas, mas do lado do produto nós não conseguimos realmente a integração.
Ok. Sobre a definição do neoliberal selvagem, pronto. Se calhar terei que rever a minha posição. Serei um neoliberal pouco selvagem, na medida em que aceito algum controle de capitais. Já no abrir ao comércio internacional, eu julgo que nós só temos a beneficiar com isso, e tem sido um dos problemas da economia portuguesa, tem sido precisamente fechar-se. De certa forma, se quisermos responder a essa pergunta de se deveríamos ter algumas restrições aí, vale a pena pensar o que é que devia ser a dimensão como país. É que se levarmos ao extremo isso, devíamos dizer que a Catalunha e o País Basco se deviam ficar independentes de Espanha para poderem ter política monetária própria também e poderem ter as suas barreiras ao comércio. Não creio que seja a melhor abordagem. Eu acho que nós temos verdadeiramente a beneficiar da inserção no mercado internacional de vários componentes. Inclusive, eu julgo que muitos dos serviços que nós temos, em geral em Portugal, deviam ser exportáveis e devíamos pensar como o fazer. E, portanto, eu neste caso respondo a globalização com mais globalização, como foi há bocado apontado pelo Augusto Mateus. Que o Estado é um problema, sim. Eu acho que é um problema pelas várias omissões que tem e não tanto pelo voluntarismo do que faz. E isso, por exemplo, a questão agora levantada do posicionamento do Banco de Portugal sobre a questão do financiamento, parece-me claramente um aspecto de falha de Estado. O Paulo tinha-me desafiado para o que é que se passou com os outros países do euro, não é? Porque é que nós não reduzimos o peso da dívida? Eu aí não sei se estou tão de acordo com isso, porque os outros países entraram, muitos deles, em bolhas de habitação e nós não entramos. Portanto, nós tivemos um crescimento que teve... Pensemos assim, se eu nos primeiros anos não estou a produzir o suficiente para ter o padrão de consumo que eu achei que ia ter em média, eu devo ajustar aí ou devo pedir emprestado para ver se consigo melhorar? Eu acho que nós fomos simplesmente empurrando com a barriga até o momento em que tínhamos que fazer o ajustamento. Não creio é que foi... O aumentar da dívida foi mais uma questão de dívida pública no final do que uma questão de dívida privada ao longo do projeto. A Suécia é muito diferente. A Suécia fez reformas do Estado que nós não fizemos. Ok, pronto. Depois nós falamos. Okay. Sobre as questões levantadas pelo Miguel Matos Chaves do derrotismo à realidade portuguesa. Eu, na verdade, não acho que seja derrotista, mas se calhar sou, não vou entrar nessa semântica. Sobre ver essas distorções. Há um exemplo, vou-lhe dar um exemplo que eu vi de um desses exemplos. Houve uma fábrica para aí há 10, 12 anos que foi criada no interior do país porque beneficiava de um incentivo financeiro à deslocalização para fora dos grandes centros. A fábrica foi para lá fazer embalagens de plástico. As embalagens de plástico têm que servir para alguma coisa, tem que haver conteúdo para pôr lá dentro. Onde é que estava quem produzia o conteúdo? Estava nas cinturas urbanas. O que é que se teve que fazer? Tinha que se transportar, essencialmente, ar dentro do plástico para essas zonas. Qual era a única razão da rentabilidade privada dessa fábrica? Era o subsídio enquanto existiu. O subsídio acabou, deixou de ser rentável ter uma fábrica que fabricava embalagens que transportavam ar para os centros urbanos. Isto é uma distorção concreta criada por um fundo. Eu tenho a impressão que nós conseguimos arranjar muitos e variados exemplos deste género de decisões erradas. Só sobre as distorções, criatividade e versatilidade. Vai-me desculpar, mas aí eu acho que nós somos muito bons a justificar quando nós chegamos a problemas por falta de planeamento e organização, depois invocamos que somos versáteis para solucionar o que não planeamos. E, portanto, temos aqui um meio termo que é preciso encontrar aí. De qualquer maneira, como eu não quero estragar a sessão ao Zé para ele terminar a tempo, vou improvisar que já fechei, mostra a minha versatilidade. Zé, de volta à pergunta. Bem, muito obrigado pela vossa atenção. Nós vamos estar de volta a 3:15. Obrigado pelas vossas perguntas.